Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É uma mesa redonda que discute o que de mais importante está acontecendo no mundo hoje. Nesse nosso Conversas de número 107, nós vamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo na França, a estabilidade política que se arrasta desde a última eleição e que tem demonstrado nos últimos dias uma certa a sua face. A grande questão é que a França é um país importante, tem todo um tema que envolve o crescimento da extrema-direita e, sem dúvida, os rumos da Europa passam pelos rumos que a França vai tomar. Então, hoje a gente resolveu discutir com vocês exatamente sobre o que está acontecendo na França nesse exato momento. Para isso, a gente tem aqui a nossa mesa tradicional, com o professor Luiz Carlos Delorme Prado, o Numa Mazati e o Eduardo Basta. Pois bem, antes de começar o programa, eu gostaria de dar três lembretes para vocês. O primeiro deles é que nós temos dois programas no canal do Instituto de Economia da UFRJ, que foram lançados essa semana e que discutem questões que têm a ver com coisas que nós temos discutidos aqui no Conversas. A gente tem um programa sobre a política energética do Trump, sobre a perseguição às energias renováveis, os incentivos aos combustíveis fósseis, uma série de questões no mundo da energia que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente discute isso num programa que é justamente o último curto-circuito, que é exatamente sobre Trump e as energias renováveis. Outra questão importante, um amigo nosso, Marcelo Colonar, está começando um programa sobre gás, e o primeiro programa dessa série, Gás e Transição, ele discute justamente gás, o gás, a China e o gás, a partir do anúncio da construção de um novo gasoduto, Sibéria 2, ligando a Rússia à China. Então, todos os desdobramentos sobre o mercado de gás, todos os desdobramentos geopolíticos têm nesse programa Gás e Transição, que vocês encontram lá no canal do Instituto. Então, esses dois programas, o curto-circuito sobre o Trump, a política energética do Trump e as novas mudanças na geopolítica do gás, a partir da forte aproximação entre China e Rússia, vocês encontram nesses dois programas lá no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Em terceiro lugar, se vocês querem ouvir esse programa na forma de podcast, basta vocês procurarem nos tocadores, nos players de podcast por canal IE-UFRJ, que vocês encontram, então, esse programa no formato de podcast. Dito isso, vamos para a nossa discussão de hoje sobre o que está acontecendo na França, começando com o nosso querido decano Luiz Carlos Prado. Pradinho, como sempre, comece aí, abra a discussão. Meu cara, primeiro é um prazer estar aqui de novo, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, mas vamos ao tema. Nos últimos 2 anos, né, desde 2022, cinco primeiros-ministros ocuparam essa função na França, né? Se a gente contar duas vezes o caso do último primeiro-ministro, bem jovem, indicado pelo foi que passou menos de um mês com o primeiro-ministro, depois renunciou, né, que é o Sebastião Lecornu, e retornou novamente, né? Então, na verdade, seriam seis, né? Você repete o mesmo primeiro-ministro depois de um período que não fica muito claro se ele ia continuar ou não. Ah, Sob o ponto de vista da sociedade, há um sentimento de insatisfação com os governos franceses, várias manifestações têm ocorrido nesse período mais recente, a estrutura partidária muito dividida, o Macron não agrada a ninguém, ele não consegue nem obter apoio
da esquerda, como Mélenchon, nem e a direita, obviamente, ele se coloca como adversário também. Então, é um presidente fraco, com um governo que encontra muitas dificuldades de implementar qualquer tipo de política consistente. Além disso, uma taxa de desemprego relativamente alta, de 7%, que também não ajuda dentro dessa conjuntura. O cenário que antes tinha uma inflação alta, as projeções é inflação para baixo, indicando uma possível estagnação. Eu não sei se chegam à deflação, mas as projeções de inflação vão a 1%, até abaixo de 1%. Tem que explicar para o nosso público que se uma inflação muito alta é problemática, quando a inflação fica muito baixa é um mau sinal, né? Deflação, então, é um problema muito grave. Mas, então, esses são dois aspectos que vale a pena aí colocar, né? Você olha os jornais de outros países da União Europeia, os jornais ingleses, os italianos sentem assim, um certo gosto por fazer aquele comentário de que agora a França está pior do que nós. Tem até uma expressão em italiano, você que conhece bem italiano também, Baixa, que é gioia maligna, que é o prazer Aham. Sim, sim, de ver a tristeza, sim. a tragédia dos outros países, né? Tem Só também. dentro disso, da coisa da piada, houve um momento que também o Reino Unido trocou de primeiro-ministro algumas vezes num curto espaço de tempo, e a imprensa, bem com sarcasmo britânico, né? A imprensa britânica disse que o país devia se mudar nome para Brittany. Pois é. Então, saiu aí há pouco tempo um artigo da BBC com o nome, eu vou traduzir, né? Por que que a França está em risco de se transformar o novo homem doente da Europa? New Sick Man of Europe. Essa expressão Sick Man of Europe é uma expressão que é usada desde o século XIX para aquele governante complicado, o país complicado. Já foi usado para a Turquia, foi usado para a Grécia, quando teve a crise grega, etc. Então, há uma percepção, se é real ou não, é uma coisa para nós discutirmos aqui, que a situação da França vai muito mal. Aliás, as agências de rating, que são nada confiáveis, mas continuam também dando os seus pitacos, recentemente andaram reduzindo também o rating da França, né? Então, para uma abordagem ortodoxa, sob o ponto de vista econômico, o déficit público é relativamente elevado, a dívida pública vem crescendo, os gastos sociais são muito elevados, então a agenda do Macron tem sido tentar, de alguma maneira, controlar o gasto público, e isso vem encontrando resistência, principalmente no caso da esquerda. Ou seja, a França é um bom exemplo do que passa a Europa, porque se nós falássemos um pouquinho da Alemanha ou da Inglaterra, todos esses países estão passando também com crises de diferentes formas, mas passando com momentos difíceis. Mas o caso da França parece chamar a atenção por essa sucessão de governos, né? 5 presidentes a Argentina teve em 2000, quando teve o final lá da crise da, da conversibilidade do peso, né? Então, normalmente, essa sucessão de governantes num período curto de tempo indica uma dificuldade de se conseguir algum tipo de hegemonia para gerir o país em alguma direção. Então, eu acho que é o ponto de partida, é nós discutimos um pouquinho onde é que entra isso, quais são as causas dessa crise e para onde isso vai. E eu acho que nós temos o privilégio de ter um insider, né, que é o Numa, que pode trazer muitas informações para nós sobre a realidade francesa, né? Então vamos seguir um pouquinho, né, Ronaldo? Bom, obrigado, Prado, pelas suas palavras iniciais. Numa, o que está acontecendo na França, meu amigo? O que está rolando? E o que isso sinaliza, né? Não só para a França e também um pouco para
para a Europa, né? O que que a gente pode retirar um pouco dessas coisas todas que estão acontecendo na França? Bom, tem vários aspectos, né? Se a gente for olhar do ponto de vista mais imediato, né? Essa instabilidade institucional ela é o resultado, na verdade, de um esfacelamento do universo político na França, né? Na verdade, é o resultado do, das últimas eleições legislativas, para o parlamento, na verdade, para a Assembleia Nacional, que aconteceram em junho do ano passado, e que, na verdade, não desenharam nenhuma maioria clara. Porque, no caso da França, não há um grande costume, historicamente, de funcionar com governos de coalizão. Tá? O governo, né, só para relembrar, no caso francês, o governo, ou seja, o primeiro-ministro, e nomeado pelo presidente em função dos equilíbrios da Assembleia Nacional, tá? Ou seja, sem, o Senado tem um papel legislativo, porém ele não entra nessa questão da designação do primeiro-ministro. Então, já houve casos, inclusive, nos quais o primeiro-ministro nomeado pelo presidente era de um partido de oposição ao presidente, o caso da coabitação, né, que foi observado, por exemplo, entre 86 e 88, o Chirac com o presidente Mitterrand, 93, 95, o Balladur com o Mitterrand de novo, depois com a presidência, na presidência do Chirac, um governo de esquerda, um governo socialista, ideado pelo Jospin. Então, tem essa característica. Então, o que aconteceu na eleição do ano passado é que, pura e simplesmente, nenhuma maioria emergiu, nem a possibilidade de alianças tradicionais, entre, por exemplo, o centro e a direita tradicional, ou entre o centro e a esquerda. Nenhuma possibilidade, nenhum arranjo, na verdade, permite garantir uma maioria. Você tem, na verdade, hoje, né, três blocos que existem, tá? Um bloco que se encontra à extrema direita e que corresponde ao Rassemblement National, né? Ao partido da Marine Le Pen. Você tem um bloco central que vai juntar a direita, entre aspas, tradicional, herdeira do Sarkozy e do, e do Chirac, junto com o partido, os micropartidos que juntos formam o apoio ao Macron, né, seria o bloco central, e depois você tem um bloco de esquerda, onde se encontra o Partido Socialista e o LFI, tá? Que é o partido do Mélenchon. Sendo que nesse bloco de esquerda tem tensões muito grandes, porque na verdade bom, tem também os comunistas e os ah, ecologistas que são negligenciar. A grande tensão ela existe entre LFI, entre a extrema esquerda e a esquerda tradicional, que seria encarnada pelo Partido Socialista, tá? Que é um partido mais de governo, assim, quanto o partido o LFI, o partido Mélenchon, tem pautas muito mais polêmicas e, vamos dizer, polarizadas, tá? Bom, então, nesse cenário, é óbvio que você tem uma instabilidade política permanente. Porque, na verdade, você, pelo desenho institucional da Quinta República Francesa, né, que foi realizado pelo De Gaulle em 58, que começou em 58, por esse desenho, o presidente ele precisa lidar com bom, idealmente, com uma maioria da sua própria cor política, né, e, portanto, com um primeiro-ministro que vai ser alinhado com ele. Quando é o caso, aí é o presidente que manda, o primeiro-ministro é executante. Se por acaso você tiver uma maioria de oposição, como já aconteceu, como mencionei, aí nesse caso o presidente tem um lado meio decorativo para
para os assuntos internos, ele só tem como prerrogativa os assuntos externos, né, diplomáticos, militares, né, geopolíticos. E o problema é que, no caso onde estamos, na verdade, nem um caso nem outro. Na verdade, você tem um parlamento que pode usar o tempo todo uma ferramenta, tá? Que é a ferramenta da censura, né? Que, na verdade, corresponde ao artigo 49.3 da Constituição Francesa, que permite ao parlamento, à Assembleia Nacional, com a maioria mais um, de derrubar o governo. E o que tem acontecido sistematicamente. E o que provavelmente, inclusive, deve acontecer com o governo Le Cornu, né, que é o nosso novo primeiro-ministro. Ou seja, a gente entrou num período de instabilidade fundamental, porque as pautas são tão diferentes entre os partidos e tem tantos pontos de racha que isso, obviamente, gera uma instabilidade sistemática. Porque, por exemplo, o elemento que foi usado como elemento de negociação pelo Le Cornu para evitar a censura por parte do Partido Socialista, né? Que representa, que tem um pouco mais de 100 deputados, que representaria mais ou menos um pouco menos de 20% dos deputados. O que foi usado por ele foi pura e simplesmente o abandono da reforma da Previdência, que elevava a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. O problema é que, ao fazer isso, o Le Cornu se aliena um grupo que até então tinha trabalhado com o governo, que compõe, aliás, uma parte desse próprio governo que ele nomeou, que é a direita tradicional, que puxa há muito tempo e que fazia questão dessa reforma. E até uma parte dos próprios deputados macronistas, né? Ou seja, dos partidos apoiando o Macron. Tá? Então, isso gera. Então, provavelmente o que vai acontecer é que isso vai dar. Obviamente, isso vai criar rachas e rearranjos, possibilitando uma nova censura, tá? Inclusive porque, para não correr esse risco imediato de ter uma censura em cima da abrogação dessa lei, vamos dizer, da suspensão dessa lei da aposentadoria, sobre a aposentadoria, em vez de passar uma lei corretiva, a decisão do governo Le Cornu foi de passar isso junto com a lei de finanças. Ou seja, é muito provável que você tenha uma censura em cima da lei de finanças, porque isso vai estar junto com outras coisas ou seja, é uma ingovernabilidade. Aí, do ponto de vista estrutural, o Luiz Carlos já colocou algumas coisas, mas eu acho que assim, tem que colocar nuances, tá? Porque se a gente for olhar em termos de desempenho, que seja em termos de nível de emprego, em termos de crescimento, a França não está muito diferente do resto dos países europeus. Inclusive está melhor que a Alemanha, por exemplo, em termos de crescimento nos últimos anos, tá? Num período pós-Covid, até porque teve política fiscal de expansão, né, expansionista, relativamente expansionista, né, para lutar contra os efeitos da pandemia, a retomada foi maior na França do que na Alemanha. O problema é usar os critérios que você usa. Justamente, a França não é um país com disciplina orçamentária. Então, nesse sentido, é diferente da Alemanha ou, mais recentemente, da Itália da Meloni. A Itália, por exemplo, é citada como exemplo de estabilidade, que está indo muito bem, as agências de notações melhoraram as notas da Itália. Um pequeno problema: você teve uma queda de 11% no salário real hoje em relação ao pré-pandemia. Na França, o salário real aumentou de 4%. Ou seja, depende, obviamente, dos critérios que você vai usar. Depois, a questão da taxa de desemprego. Uma taxa de desemprego, ela depende, na verdade, em si ela não quer dizer nada. A taxa de desemprego, ela tem que ser conectada com o tipo de estado de bem-estar social que você tem. Ora, no caso francês, você tem ainda, apesar das reformas sucessivas que foram enfraquecendo o arcabouço de estado de bem-estar social do país, você ainda tem, assim, uma proteção grande do trabalhador. E tanto
a nível da, obviamente, das demissões, quanto também em termos de seguro-desemprego. Então, você tem um sistema de bem-estar social, um sistema de transferências que necessariamente, a menos que tivesse, obviamente, um crescimento muito acelerado, que não é o caso da França, não é o caso de nenhum país europeu, né? E um sistema que, obviamente, estimula, enfim, não estimula, mas permite que você tenha uma taxa de desemprego relativamente alta. E óbvio que em países, será, como o Reino Unido, onde o sistema de bem-estar social foi reduzido imensamente, só sobrou basicamente o NHS, o Sistema de Saúde Nacional, bom, lá o Job Center, bom, as condições para você ter acesso a seguro-desemprego são tão difíceis que, de fato, não tem muita gente desempregada porque você não conseguia sobreviver, tá? No caso da França, você tem assim uma série de, vamos dizer, de transferências que permitem que você possa, pelo contrário, passar bastante tempo. Você tem uma renda mínima de inserção, assim, que na verdade como se fosse aquela renda universal. Já tem isso há mais de 30 anos. Então, você tem assim um sistema de bem-estar social que permite isso. Então, tradicionalmente, de fato, a França, como aliás todos os países que têm um sistema de bem-estar social bastante desenvolvido e que nem não tem muito crescimento econômico, que tem sido o caso, infelizmente, do país há já mais de 4 décadas, a França, de fato, tem uma taxa de desemprego, mas que nem é tão alta. Na verdade, tendeu a baixar, porque já foi de mais de 13%. Mas justamente à medida que você vai reduzindo o estado de bem-estar social, bom, vai caindo também a taxa de desemprego, tá? Então, isso é mecânico. Então, tem que tomar cuidado com os critérios que são usados para avaliar. E não esqueçamos também que o gasto público em relação ao PIB, no caso da França, está flertando com os 57%, tá? Então, é um dos níveis mais altos entre os países da OCDE, uh, superde para alguns países nórdicos, né, na prática, e isso é o reflexo de um estado de bem-estar social ainda muito forte, de um estado que ainda está muito presente na política industrial. Não esqueçamos, a gente já falou em várias oportunidades que bom, isso foi puxado mais aí nos últimos anos, né? Tem investimentos pesados no setor militar industrial. A França já se tornou 4 anos agora, já o segundo maior exportador mundial de armas, tem ultrapassado em muito a Rússia. Ano passado, as exportações francesas foram mais do que o dobro das exportações russas de armamento, e é o único país, justamente, fora Estados Unidos, Rússia sendo muito generoso e certamente China, né, a ter a capacidade de produzir basicamente quase todos os tipos de armamento, desde um porta-avião até caças com tecnologia própria, com submarinos nucleares com tecnologia própria, etc. Tá? Então, tecnologicamente, ainda tem esse peso, tá? Que, aliás, é refletido também, obviamente, do ponto de vista científico. Tá? Então, quando a gente faz esse. O problema, assim, como os próprios dirigentes franceses, por uma série de razões, mas que tem a ver com questões internas, fazem questão de, vamos dizer, de dar um retrato muito negativo sobre a França. De facto, isso acaba sendo refletido, tá? Mas tem que olhar fatos objetivos, tá? Em termos de renda per capita, ainda é um dos países que tem entre as maiores rendas per capita da Europa. Você tem uma intensidade de infraestruturas e uma integração que é muito grande. Bom, o nosso bicalho é especialista em energia, sabe que a França é um dos países líderes do mundo na tecnologia nuclear. Então, vamos, e ainda assim, bom, até por conta de pesquisas no qual estamos envolvidos com o Eduardo, sobre empresas estatais, por exemplo, a gente vê que ainda tem assim, uma presença muito grande de grandes empresas multinacionais francesas. São dois países na Europa têm assim, são presentes em tantos setores que a Alemanha e a França. A Itália, por exemplo, está muito atrás, mesmo o Reino Unido perde muito. Então, tem que, assim, também traçar um balanço mais equilibrado. O problema tem a ver, como a gente já falou, eu vou passar a palavra para o Eduardo, o problema tem a ver com o racha político.
que tem a ver, de facto, com mudanças, com ataques ao sistema social que fragilizaram classes de trabalhadores, um processo de desindustrialização que, como aconteceu em todos os países centrais, que vai diminuindo o peso do emprego industrial e com isso também vai diminuindo uma série de, vamos dizer, de inserções, né, que sejam sociais ou até culturais, que caracterizavam a classe trabalhadora na França. E com a precarização, isso vai alimentando, obviamente, discursos populistas, que vão se alimentar também das questões migratórias para justamente criar esse universo político totalmente esfacelado. Tá? Mas e a questão do crescimento econômico, só encerrando, antes de passar por Eduardo, a questão do crescimento econômico é um problema que a gente vê em todas as economias europeias. Tá? Todas as economias europeias, com raríssimas exceções, né? Sei lá, você tem a Espanha, né? Que justamente tem um governo socialista muito mais progressista e que adota políticas expansionistas, né, do ponto de vista macroeconômico, senão todos os outros não fazem isso. E óbvio que é um governo que vai ter como objetivo o equilíbrio fiscal. Não foi exatamente isso durante a pandemia, mas voltou a ser já a partir de 2023. E óbvio que um país onde você vai ter 1%, 1,5% de crescimento, isso não vai permitir mudanças estruturais ou melhorias estruturais que justamente abafariam os problemas sociais e os problemas também, vamos dizer, de tensões, políticas, de tensões relacionadas às questões migratórias. Tá? Valeu, Numa. Baixanzinho, como é que você está vendo o que está acontecendo na França? Só duas observações iniciais. Uma, minha conexão está instável. Então, agora, durante a fala do Numa, por exemplo, às vezes ficava mudo. Né? Eu tinha imagem, mas eu não ouvi o que ele estava falando. Então, só para avisar que de repente pode aqui, posso ficar mutado, pode ter alguma coisa assim, né? É, a gente avisa. Fenômenos do mundo contemporâneo, né? É, qualquer coisa a gente avisa para você. Pode ficar tranquilo. Tá bom. E Numa, eu tinha uma perguntinha para o Numa, que houve um momento, né, que o Macron teve maioria, né? Uma parte do Partido Socialista não chegou a apoiar o Macron em determinada fase dos seus governos. Sim, mas aí, bom, que eu não queria aborrecer os nossos ouvintes com detalhes, porque na verdade, bom, o Partido Socialista já fez desde 83, se converteu a políticas macroeconômicas mais neoliberais, tá? Porém, mantendo a parte social. Então, é isso que distingue basicamente a direita a clássica, o centro-direita, do Partido Socialista, que o Partido Socialista era mais para conservar, vamos dizer, o arcabouço do estado de bem-estar social. Só que, particularmente durante a presidência do Hollande, que foi entre 2012 e 2017, aí já teve uma guinada do Partido Socialista, da parte da direita do Partido Socialista, já na direção até de começar a diminuir o tamanho do estado de bem-estar social. Teve as famosas leis El Khomri, que foram leis assim, sobre assim, vamos dizer, flexibilizando as leis trabalhistas, né? Um pouco como tinha feito o Schroeder, também outro suposto socialista, no SPD com as reformas Art, né? Final da década de 90. Então é a mesma coisa que aconteceu. Ou seja, até assim, o Partido Social começou a fazer essas coisas. E aí que deu o racha. Porque desse racha, na verdade, saiu o próprio Macron. Não esqueçamos que o Macron era ministro da Fazenda do Holanda, ou seja, de um governo socialista. Tá? Então, na verdade, o Macron ele surge como uma espécie de Tony Blair, entre aspas, à la francesa, como a terceira via, ou seja, mantendo a política macroeconômica mais, como se chama, mais restritiva, tá? Ou seja, neoliberal, né?
mas também começando a abrir mão da preservação do estado de bem-estar social. Ou seja, bom, virando mesmo de direita, tá? Aí só a diferença aí realmente passa a ser só nas questões mais, vamos dizer, societais, umas questões mais Isso. específicas, bom. E, ou seja, tipo, na parte econômica já não tinha mais muita diferença desde 83. Na parte social tinha até 2000 e, vamos dizer, 2014, né? Mas passa a não ter mais. Por isso que dá um racha. Então, ó, uma parte significativa do Partido Socialista acaba virando macronista, muitos deles vão integrar, inclusive, os vários governos, né? Desde o primeiro até hoje, mas hoje já não tem mais tanto, né? Mas uma parte mantém o rótulo de Partido Socialista e a parte que constituía a ala da esquerda do Partido Socialista. E aí, nesse sentido, há uma aproximação desse novo Partido Socialista, que é muito pequeno também, né? Que perde totalmente, porque lembramos que o sistema francês era meio bipolar, né? No sentido, você tinha um grande partido de direita, bom, mudaram os nomes, né? RPR, UDF, virou Les Républicains, né? Bom, e depois você tinha um partido socialista que desde a década de 60, basicamente, na verdade desde 58, né? Desde a Constituição da Quinta República, constituía o grande polo da esquerda. E organizei tudo, girava em volta dele. Lá não é mais o caso. Você passa a ter assim, Sim. um multipartido, inclusive o Mélenchon inicialmente dominando o campo da esquerda. Isso já foi reequilibrada com essa última votação, que marcou assim, vamos dizer, uma renovação aí do Partido Socialista, que voltou a ser um partido, sim, bastante relevante. Deixa eu pegar daí, é exatamente esse o gancho que eu queria, né? Obrigado, né, acho que foi também muito útil para os nossos ouvintes, né, que a eleição do Macron em 2017, né, quer dizer, o Macron, ele se elege justamente se apresentando como um candidato de centro, né, com pautas da esquerda, de esquerda e de direita, né, e conciliador. O que era uma novidade, em princípio, no sistema político francês, justamente pelo que você falou, porque havia uma configuração muito marcada, né, por um partido de direita e um partido de esquerda, né, que disputavam e se revezavam no poder. Agora, quando, né, em geral, o que acontece quando um candidato, né, um político se diz de centro, quando você já sente um cheirinho de engodo, né? Quando você vai olhar a agenda econômica desses políticos, invariavelmente é uma agenda neoliberal, né? Seria uma agenda à direita, né? E o Macron não era diferente, né? O que havia de esquerda, no, digamos, na plataforma do Macron, era justamente em aspectos é, societais, né? Quer dizer, respeito às mulheres, né? Contra o racismo, o movimento LGBT que ia mais, né? Eram pautas que, na verdade, os velhos conservadores franceses não apoiam, né? Mas a pauta dele econômica, tá? Era uma pauta neoliberal, né? Sem grandes diferenças para a direita francesa, né? E aí tem o fenômeno que o Numa mencionou, né? E que não é exclusivo da França, né? E sobre o qual nós já falamos algumas vezes, que é a neoliberalização dos partidos tradicionais de esquerda da Europa, dos velhos partidos social-democratas da Europa, né? No caso, o PS, o Partido Socialista da França, né, o Partido Trabalhista no Reino Unido e o SPD, o Partido Social Democrata na Alemanha, né, para pegar aqui três países das três principais economias da Europa. Então, quer dizer, o próprio crescimento, né, da extrema-direita se deu justamente nessas franjas, nesse flanco que foi aberto. Como os partidos de esquerda não
passaram, digamos, abandonaram velhas pautas que eram em favor dos trabalhadores, né, nesse processo de neoliberalização, tá? Os partidos de extrema-direita cresceram, ganharam apoio eleitoral em zonas, em particular, não apenas, mas muito em zonas que estavam em decadência econômica, que saíam pior do que a média nos países, onde o desemprego era alto, eventualmente áreas que estavam passando por um processo de desindustrialização, né? E regiões que tradicionalmente votavam à esquerda, que migraram para a extrema-direita. Mas voltando aqui à questão do Macron, então, quer dizer, a sua agenda econômica era uma agenda ortodoxa, neoliberal, né, e concentradora de renda, né. No primeiro mandato dele, né, no primeiro mandato, ele passou na cara dura, né, medida para cortar impostos dos ricos, tá? Medida concentradora de renda. E um carro-chefe do seu segundo mandato foi justamente a reforma da Previdência. Tá? Então, quer dizer, a agenda dele não difere da agenda do que a direita francesa faria. Né? E uma coisa que incomodou muito, né, a esquerda francesa foi um certo caráter autoritário, né, do governo Macron, né, uma ausência de diálogo, forçando uma barra, né, como foi no caso da reforma da Previdência, tá, que não deu muito espaço para acelerou a tramitação, não deu espaço para diálogo, né, de algo que tinha que ser definitivamente muito dialogado, né, pela sociedade francesa. E bom, e quando houve eleições, né, que aí não cabe, agora a gente falou na época que ele fez um movimento depois do fracasso do seu partido nas eleições para o Parlamento Europeu, ele anunciou eleições é, para o parlamento, né, num espaço muito curto de tempo, e ele contava, na verdade, que ele ia fortalecer, aumentar o seu apoio, porque os diferentes segmentos da esquerda, do partido do Mélenchon, é, a parte de esquerda do Partido Socialista, né, e os outros partidos menores de esquerda não conseguiriam se articular. Tá? Mas conseguiram se articular, né, e tiveram uma votação muito expressiva. Tá? E o Macron, ele. Bom, nesse momento criou-se aquilo que o Numa falou, que é o que a gente no xadrez chama de um stalemate. Né? É, Era muito difícil fazer qualquer composição. Mas, de todo modo, ele não aceitou chamar esses partidos de esquerda, né, e colocar um primeiro-ministro que fosse mais ao gosto desses partidos que saíram vitoriosos na eleição. Tá? Então, é uma coisa que eu queria chamar a atenção, tá? É que esse déficit democrático, tá, na França e justamente é um impasse, né? É um impasse político, mas que vai refletir, no final das contas, né? Tem como substrato, né, uma disputa econômica, né? De quem paga a conta, né? It's still the same old story. Quem paga a conta. E é um momento, então, de indefinição política, mas é claro que isso coloca, né, quer dizer, essa crise, ela certamente está fortalecendo o Rassemblement Nacional, a extrema-direita, né, que possivelmente, se as eleições presidenciais fossem hoje, eu não sei se o Numa deve acompanhar, se eles fazem polls lá, possivelmente sairia vencedor. Tá? Mas então, quer dizer, o Macron, né, no final das contas, o seu grande, entre aspas, legado foi bom, levou o país a essa situação de indefinição e ao longo do seu governo ele fortaleceu a extrema-direita francesa, né, que começa, bom, cada vez mais a ter chances reais de chegar ao poder no país. Aí eu passo o Luiz Carlos quer falar, eu acho. Tá, é isso aí, Pradinho. Um pequeno comentário. Esse negócio de fortalecimento da extrema-direita francesa foi um comentário que o Varoufakis fez quando deu o apoio dele ao Macron, ao
justamente ao Macron no segundo turno das eleições, né? Então o Varoufakis, lá o grego, falou: cara, se você não mudar essa a tua proposta básica, eu estou votando em você para derrotar a extrema-direita, mas você vai justamente fortalecer a extrema-direita na França. No final, Só esse uma vai ser o observação resultado. sobre isso, Bicalho, é que no final das contas, nas disputas do segundo turno, a esquerda, né, sempre votou no Macron contra a extrema-direita. Mas uma vez eleito, o Macron dizia não tem nada a ver com vocês. Tá? Votaram em mim porque quiseram. Quer dizer, eu sou presidente, tá? E tenho a minha agenda. E ele era muito intransigente em relação a essa agenda. Então, um elemento significativo agora desse movimento do atual primeiro-ministro é que ele, né, foi aceitar a suspensão da reforma da Previdência, que era um carro-chefe, né, do Macron, do que ele entendia como seu legado na esfera econômica. Paradinho. Mas ele resistiu muito a isso, né? O fato dele, inclusive, não ter tentado formar um governo, né, com os partidos de esquerda, é porque ele não, ano passado, é porque ele não queria aceitar alterações na reforma da Previdência, que passou em 2023. Parado. Bom, tudo bem. Eu ia trazer para um outro aspecto que eu acho que é interessante chamar a atenção, tem a ver também com aspectos econômicos, mas passa por questões que vão envolver comércio internacional e regulação, onde a França tem um papel muito importante. É a lei da União Europeia, que é a lei de a regulação de produtos livres de desflorestamento, chama-se European Union Deforestation Free Products Regulation. A França foi muito ativa na proposição dessa lei, que vai entrar em vigor agora em 31 de dezembro de 2025. Essa lei estabelece que empresas que adquiram produtos de gado, né, ou carne, o leite, derivados de cacau, de café, de azeite de dendê, palm oil, de soja, de borracha e de madeira sejam livres de desflorestamento. Embora pareça, em princípio, uma coisa positiva, esses certificados de vida de área não deflorestada parece que está muito complicada a maneira de ser feito, o próprio critério de se estabelecer o que é isso, o que não é, e tem sido acusado a União Europeia de usar isso como um mecanismo de pressão e de tratamento discriminatório contra países de clima tropical, né? Um dos problemas na relação Brasil-União Europeia, do qual a França, aliás, Brasil não, Mercosul-União Europeia é um grande adversário. Um segundo tema que é interessante também levar em conta, e a França tem um papel fundamental nesse processo, e nisso bem positivo, que é a regulação dos mercados digitais, né? São duas leis, a Digital Market Act e uma lei, a Digital Service Act, lei dos mercados digitais e leis dos serviços digitais. Essas leis tentam controlar principalmente as big techs, né, as grandes empresas que vêm aumentando a sua importância. Hoje você pega as empresas com valor em bolsa acima de US$ 1 trilhão, quase todas elas são big techs, né? Tipo Amazon, Microsoft, Meta, todas essas empresas que ocupam um espaço importante dentro desse setor. A França, em especial, ela tem sido muito ativa de impor multas, não apenas multas de concorrenciais são impostas
pela comunidade, pela União Europeia, mas também é possível haver processos no plano dos países. E a França vem sendo bem ativa nisso daí. Agora, em março de 24, ano passado, a autoridade de concorrência francesa multou o Google de 250 milhões de euros é, por, por ausência de compensação à imprensa francesa do uso de material de notícia, né, de reportagens que teria sido aceito usado sem pagamento pela Google. Também a Autoridade Francesa de Proteção de Dados fez vários processos também, multando a Google em mais de 10 milhões de euros por violações no caso de cookies, né? Esse sinal de controle do público que tem acesso. Então, a questão de certificação de, de dados em nuvens, está uma série de regras que a França também é bem ativa. A influência da Europa na construção desses controles de Big Techs, que no caso o Brasil agora está com um projeto que acabou de ser encaminhado pelo governo Lula, de regulação de Big Tech. Na verdade, são 3 projetos. Um deles, que é muito importante dentro da área econômica, em parte há elementos que a gente pode ver que foram, em parte, não totalmente, mas em parte influenciado pela experiência europeia e também do Reino Unido. Esse tipo de influência tem sido chamado até na literatura de efeito Bruxelas, porque Bruxelas é muito atuante na regulação e que países de renda média, como o Brasil, vêm se movendo para se inspirar nos modelos regulatórios da Europa para trazer também esses modelos para o Brasil, para os países em desenvolvimento em geral. Então, isso é um dos temas quentes. Então, a Europa agora, se a gente pegar, tem as questões macro e tem as questões micros, que são muito interessantes de se ver como é que essa situação vem dando, o que vem ocorrendo dentro dessa esfera. Na questão das Big Techs, a Europa não tem grandes empresas que atuam dentro dessa área. Na verdade, as grandes empresas desse setor são ou americanas ou chinesas, em última instância. Então, ela fica, nesse sentido, ela é tão preocupada quanto nós, quanto ao controle do poder de mercado dessas empresas, como é que elas usam essas coisas dentro desse setor. Por outro lado, a Europa e, obviamente, a França segue dentro dessa linha, que é uma grande parceira comercial dos Estados Unidos, embora a França não seja tão grande assim, perdeu agora recentemente uma oportunidade de ter uma negociação mais dura na esfera comercial. A Europa e a França são superavitárias no mercado de exportação para os Estados Unidos de bens, mas são deficitárias em serviços. Então, ainda não é muito claro qual é o impacto desse aumento de tarifas unilateral que ocorreu, mas a França tem um impacto menor, não tenha dúvida que o grande destino das exportações francesas são para a própria União Europeia, então talvez seja indiretamente que isso vai ocorrer, mas isso é uma questão também que se coloca dentro desse cenário. Nesse sentido, uma coisa que realmente me impressiona muito, quando você pega a trajetória de nacionalismo dos governos franceses, desde De Gaulle, é a falta de capacidade de negociação do Macron e a sua absoluta irrelevância na defesa dos interesses europeus ou dos interesses franceses nesse jogo mais duro recente. Então, não apenas no plano doméstico, que tem todas essas questões que o Numa falou, eventualmente o primeiro-ministro pode ter eventualmente um poder maior se não for diretamente ligado a ele,
mas na área que compete ao presidente francês, que é na área externa, a ação do Macron tem sido uma ação com muitos problemas, com muito pouca visão de médio e longo prazo. O que, aliás, vem sendo um problema da Europa, né? Uma dificuldade de ter um projeto mais claro. Mas, de qualquer maneira, esses dois pontos, um que afeta negativamente o Brasil, que é essa legislação de combate a áreas que perderam a sua base florestal, afeta negativamente algumas exportações brasileiras, embora o Brasil também tenha muitos produtos que são certificáveis, né, mas tem muita confusão dentro desse setor. E o outro que está sendo interessante, que é esse avanço sobre a regulação dos Big Techs. Aliás, isso é um dos pontos que está bastante controvertido na relação União Europeia com os Estados Unidos, que vem ameaçando tomar medidas mais duras se a Europa não tiver uma postura mais flexível dentro desse setor. E os principais executivos e os principais acionistas dessas grandes corporações vêm usando muito o governo Trump, reclamando muito da ação da Europa afetando os interesses de empresas americanas nessa região. É isso. Pratinho, numa, e depois o baixa. Eu acho que o Eduardo queria falar primeiro. Tá certo, tranquilo. Então, Não, não, baixazinho, não, não. Pode falar, não? Numa. Tá. Não, bom, a gente poderia, obviamente, o Luiz Carlos colocou mais essas questões externas, que são importantes, mas eu acho que, bom, eh, como foi bem colocado pelo Luiz Carlos, de qualquer forma, a França, como aliás a Europa de forma geral, né, tem perdido muito em peso geopolítico e geoeconômico, né? Justamente a construção europeia não permitiu a emergência sei lá, de um poder de barganha comum, até por falta justamente de convergência das visões entre os países membros da União Europeia. Então, a única forma de pesar teria sido de realmente ter uma certa coesão, né, entre os países da União Europeia para determinar uma direção, mas como a gente tem visto de forma crescente, nas últimas 2 décadas, inclusive tem um forte sentimento anti-União Europeia, que começou a emergir nos países membros, e portanto que torna essa possibilidade ainda mais remota do que ela já foi no passado, tá? Então realmente, bom, pesando não está conseguindo pesar. Mas só voltando só para fazer uma síntese, sobre o caso francês, o quanto ele é representativo de algo que está acontecendo na Europa e, na verdade, de forma geral, até no Ocidente, porque nos Estados Unidos, apesar de diferenças institucionais grandes, a gente observa muitos desses fenômenos. O que a gente tem visto, basicamente, é o seguinte: bom, a França é quase um caso paradigmático, porque e um dos países onde o estado de bem-estar social tinha atingido, no fim da chamada Idade de Ouro do capitalismo, ou seja, no fim da década de 70, seu nível mais alto, tá? E um país onde o Estado desempenhou um papel fundamental no crescimento e no desenvolvimento econômico, um país onde você tinha assim, setores inteiros produtivos que eram constituídos de empresas estatais, inclusive muitas das grandes empresas que até hoje assim, se tornaram multinacionais ou são líderes em setores tecnológicos, originalmente eram empresas estatais ou empresas fortemente apoiadas pelo Estado, tá? Então, esse, era uma versão muito assim, exemplar do keynesianismo estatal que foi praticado na Europa depois da Segunda Guerra Mundial.
Ao mesmo tempo, é um país onde tem uma tradição forte de conflito distributivo, ou seja, tinha um partido comunista muito forte até a década de 80, tem sindicatos que, mesmo que enfraquecidos, ainda têm um poder assim, de mobilização bem grande, como é demonstrado, aliás, pelos protestos, pelas grandes greves que justamente acompanharam a reforma da Previdência e, mais recentemente, também se opuseram, né, o governo do Bayrou, né, que, na verdade, levaram à queda do governo do Bayrou. Então, é um país onde tem muito conflito distributivo. E aí, você teve um elemento em particular que tem sido utilizado. Bom, tem, obviamente, como em todos os países, tem como se chama? Um paradigma assim da mídia, um paradigma até de parte da academia que foi apoiando reformas neoliberais, tá? Então, você pode dizer que isso é um elemento comum, então a intelectualidade acompanhou esse movimento também, essa conversão, por exemplo, do Partido Socialista a partir de 83 a políticas mais ortodoxas, do ponto de vista macroeconômico, ou seja, uma visão muito baseada na estabilidade da moeda, muito baseada na contenção do gasto público. Essas visões, tá, elas existem, elas certamente têm esse elemento. Só que, ao mesmo tempo, como eu já falei, tem uma forte resistência, vamos dizer, política e social do ponto de vista trabalhista. Tá? Aí uma forma que foi encontrada de rachar, né, essa resistência, de enfraquecer essa resistência, como em muitos outros países, foi justamente o surgimento de um discurso xenófobo, de um discurso anti-imigração, que tem se encarnado no Front Nacional, que virou Rassemblement Nacional, ou seja, na extrema-direita, tá? Que tem, bom, hoje oscila entre os 30% e 35% dos votos. Bom, tive na última eleição presidencial, chegar a mais de 40% no segundo turno, né? Ou seja, tem uma força muito grande, como na Itália. E isso é uma forma que encontraram os capitalistas na França, que encontraram também, que encontrou a direita, na verdade, para rachar a resistência a reformas sociais. Porque aí é algo que vai perpassando. Se você for olhar, infelizmente, hoje tem uma parcela significativa dos trabalhadores de renda mais baixa que aderem aí que tem uma adesão às ideias anti-migrante, vamos dizer, anti-estrangeiros, né, na França. Tá? E isso tem realmente rachado o universo político. O próprio Rassemblement Nacional, nesse sentido, é um partido de extrema-direita que é muito ambíguo, porque a sua presidente, a Le Pen, ela tem se convertido nos últimos, quer dizer, 10 anos, né, um pouco mais de uma década, ela tem adotado um discurso mais social, tá? Por exemplo, o partido oficialmente se opôs à reforma da Previdência. Então tem essa ambiguidade. Só que ao mesmo tempo a gente tem visto mais recentemente, justamente quando as coisas, os movimentos, os equilíbrios estão mudando, e a gente tem visto que tem uma aproximação do Ração Nacional em relação à direita tradicional. Ou seja, mesmo se tem esse verniz um pouco social, na extrema-direita, em última instância, ela vai ficar do lado dos capitalistas, ela vai ficar do lado antissocial e do lado vamos dizer, anti-Estado, no final das contas. Então, a gente vê que tem muitas ambiguidades, tem muitas coisas que estão jogadas e que a gente observa em outros países, tá? Porque na Itália também se usa muito esse tema dos migrantes, da imigração, que na verdade
nem tanto, e mais ligado a racismo mesmo e a xenofobia, né? Porque no discurso desses dirigentes, o foco deles, tudo bem, é a imigração mesmo, ou seja, as pessoas que entram, mas ele também abre os franceses de origem estrangeira, tá? Então a gente vê que a França ela cristaliza tudo isso e infelizmente cristaliza essa consolidação da extrema direita e bom, como já colocou o Eduardo, infelizmente não é impossível que caso haja uma eleição legislativa, se o Macron tiver que dissolver de novo, ou seja, tiver que convocar de novo novas eleições para o, a a Assembleia Nacional, ou se mesmo, bom, esperamos a próxima eleição presidencial, tá? Mas então a gente vê que isso é junto também com um ataque com os trabalhadores, um ataque com o Estado, com a presença do Estado e a influência do Estado sobre a economia. Pradinho, ou Eu queria baixa? Ah, falar, baixa, eu né? queria, Baixa. Desculpe, baixa. é, Não você. não só dentro disso que o Numa falou, né, que talvez o nosso ouvinte possa se perguntar, né, como o Numa tinha comentado anteriormente, que você ainda tem que ainda se tem na França, né, um estado de bem-estar social relevante, né, que o gasto público sobre o PIB, né, é de 57%, que é um valor elevado na comparação com outros países da região. Mas o que acontece, tá, é que, bom, evidentemente, tá, como isso já foi falado, a gente já falou isso em algumas outras oportunidades, for comparar, né, um trabalhador médio na França, as condições dele de vida são muito superiores, né, aqui para um trabalhador num país asiático, né, mas tirando o Japão, né, Coreia. Mas o que interessa, na verdade, para o trabalhador francês, né, é esse dado, né? Isso não interessa nada para ele. O que interessa a ele, o que ele percebe, é que ele está pior ao que ele era na década passada, mas ainda há 20 anos atrás. Quer dizer, há uma percepção de piora da qualidade de vida, de deterioração da qualidade de vida. Tá? E é isso, daí que vem a insatisfação, tá? É uma percepção real, né? Não é imaginária. Ela realmente isso tem ocorrido é, em boa medida, tá? Claro que não para todos, mas para o pessoal mais pobre, sim. E bom, e justamente a extrema-direita instrumentaliza, né, os imigrantes, né, utiliza os imigrantes como bode expiatório, né, para essa deterioração na qualidade de vida. Tá? Aí eles argumentam: sua vida está piorando porque tem essa entrada de imigrantes, eles sobrecarregam o sistema de saúde, né, sobrecarregam outros serviços públicos, tá? Fora a discussão também que eles fazem da questão dos valores, da identidade francesa, mas do ponto de vista econômico, né, a extrema-direita culpa os imigrantes pela piora na qualidade de vida do cidadão francês. Mas, quanto na realidade, isso está ligado a políticas e a opções de política econômica feitas pelos governos. Tá? Mas o fato é que esse discurso anti-imigração, tá? Que certamente é turbinado também por um certo nível de racismo já existente na sociedade, ele acaba funcionando em muitos dos casos. E é algo muito preocupante, né? Agora, novamente, não é um fenômeno exclusivo da França, né? Isso é um fenômeno que tem sido observado quase que de maneira integral nos países da Europa Ocidental. Mas para vocês, qual é É isso. o espaço que você tem da
da França insubmissa, quer dizer, do Mélenchon, quer dizer, quando você teve ali as eleições, você tinha uma certa expectativa, né, de, talvez de ocupar o governo, não, coisa que não aconteceu, em função das indicações do Macron. E às vezes tem essa questão, né? Uma questão de que você acusa o Mélenchon de ter um radicalismo muito grande, etc, 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 e acaba inviabilizando eleitoralmente, ou inviabilizando o acesso ao poder. Agora, por outro lado, você tem uma crítica, poxa, mas se você também tem uma crítica que é quer dizer, um enfrentamento, que é um enfrentamento que na verdade não tem enfrentamento, ou aquela velha discussão, né? Até que ponto a radicalização, até onde você vai, quer dizer. Numa, como é que você vê esse jogo? Que Esse é só um comentário. Do meu ponto de da vista, o frente Mélenchon, do só fazer Benechon. um comentário, Bicalho, sobre isso. O Mélenchon, ele, como a gente fala na linguagem coloquial, tem se passado na jogada, né? Quer dizer, ele tem assumido algumas posições muito polêmicas, tá? Ele, até por características pessoais, ele é um cara de muito difícil conciliação, né? Então, talvez o caminho seja por essa ala esquerda do Partido Socialista, né? Talvez seja um caminho, uma alternativa eventualmente viável, seria pelo lado do Partido Socialista. Mas, enfim, do Partido Socialista francês. Mas, enfim, aí eu estou falando muito, né, de. Vamos passar para quem entende realmente, né, que é o nosso nativo, né? Nativo é bem forte. Pelo amor de Deus. Menos. Menos, Márcio, por Não, favor, corta, controla. corta. Corta. Nativo é. Não, mas Saiu é muito isso, mal. Numa. É um pouco esses caminhos da esquerda, né? Da esquerda francesa, né? Dessa coisa, vou radicalizar, não vou radicalizar, etc, etc, etc. As soluções de centro acabam, no final, fortalecendo a extrema-direita. Quer dizer, essa que é uma discussão forte, né? Que é uma discussão recorrente, que não é uma discussão nova, não estamos falando mais que segue na mesa, né? Né, Pradinho? Radicaliza ou não radicaliza? Sem dúvida. Pois eu vou falar uma coisa para vocês, que a gente fala muito sobre economia e procura trabalhar em cima dos dados, mas um pouco do aspecto subjetivo, a percepção, eu acho muito importante. Eu fui ver há pouco tempo um filme de um grande diretor francês, François Truffaut, que foi muito importante na minha juventude. Eu vi vários filmes dele, mas revi esse Baiser Volé, Beijos Proibidos, na tradução em português, quer dizer, na verdade seria Beijos Roubados, aí você faz uma tradução literal. E aí tem um personagem que é Antoine Doinel, não sei se eu pronunciei adequadamente, Numa, que é o famoso ator Jean-Pierre Léaud, que foi um personagem, foi um ator muito importante para Truffaut. o cinema francês em geral e também especificamente para o Truffaut, que a gente está É tratando uma aqui. espécie de alter ego. É, pois é. Mas o que me chamou a atenção é um filme belíssimo, um filme. Eu saí realmente muito feliz de ter revisto esse filme. Mas esse personagem principal, o Antoine, que é um cara sempre pouco, que tem dificuldade de se adaptar, ele é um operário, ele trabalha numa loja, depois ele trabalha como guarda noturno, ele é empregado numa sapataria. No entanto, ele vai conhecer uma das suas paixões, a Fabienne, num concerto. Ele vai a um concerto. Ele frequenta concertos, ele está bem vestido, ele discute o conhecimento do seu tempo. Ou seja, aquele operário é um operário com certo padrão de vida e com certo grau de acesso à informação. É difícil saber se isso era verdade para o trabalhador francês, o filme é de 68, né? Nessa época. Mas, de qualquer maneira, tem uma percepção do operário como alguém que tem seus problemas existenciais, etc., e com um trabalho relativamente simples, um trabalho simples,
ele consegue ir a concerto, ele lê jornal, ele discute sobre política, ele discute sobre filosofia. Isso foi uma coisa que fascinou muito a minha geração, quando via, na década de 70, ia aqui no Rio de Janeiro, o Cinema Paissandu tinha sessão da meia-noite. No sábado a gente ia e discutia sobre essas coisas e nos impressionava muito os grandes diretores franceses com as disputas, a fantasia e a, toda a utopia e a riqueza e a complexidade da sociedade francesa. Se por um lado, como o Numa chamou a atenção, continua sendo muito poderosa a sociedade francesa no sentido de manter uma agenda de bem-estar social ainda viva, a impressão que me dá é que perdeu muita potência. Eu não consigo olhar para a França mais com a maneira, com uma certa admiração de que nós tínhamos algumas décadas atrás. É claro que isso era fantasia, porque a França também foi um terrível colonizador, tinha uma relação com a África péssima. A história da colonização francesa não é uma história bonita, mas tinha esses aspectos bastante interessantes. Então, ao olhar uma certa perda dessa utopia europeia, essa decadência europeia, me incomoda muito. Quer dizer, eu olho para aquilo e digo, poxa, nós tínhamos fantasia de que esta era um espaço que seria um elemento de influência positiva sobre todos nós. Ainda é muito melhor do que a realidade americana, não tenha dúvida, etc., mas perdeu capacidade de formulação de ideia, aquilo que hoje você chama de soft power, né? E quando a gente analisa a situação francesa, é isso, é uma deterioração e falta de grandes nomes, né, de pessoas que contribuam por alguma maneira de alterar esse cenário. Bem, eu espero que mude, mas as perspectivas que eu vejo da Europa não são tão otimistas como eu gostaria. É isso. Tá bom. Numa, você quer fazer algum comentário sobre essa questão do pouco do futuro da esquerda francesa, o que está colocado na mesa, ou pelo menos qual é a questão básica que vai estar em É, jogo? só um comentário, só interessante, né? Porque a minha visão da França era uma visão distante de alguém aqui na América do Sul olhando a França. Eu sei, você é infinitamente mais jovem do que eu, mas tem seus pais, a sua percepção. Mas eu não sei como é que você percebe as mudanças francesas agora. Isso é uma coisa interessante para comentar, né? Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando aí. Olha, Bicário, eu não me arriscaria, né? Mas o que você tem, de facto, assim, dentro da esquerda é difícil, você tem rachas que apareceram, crescentes, e, por exemplo, a união, assim, pragmática, entre aspas, que aconteceu, Isso nas aí. eleições do ano passado, né? Isso. Eleições para deputados, né, do ano passado, eu não, nesse instante, por exemplo, ela não Uhum. aconteceria de novo. Tá? Então, porque assim, tem um distanciamento, né, entre as pautas dos partidos, né, que faz com que, por exemplo, se a gente for pegar o, uh, o LFI, o partido Mélenchon, ele tem adotado, assim, ele tem puxado, né, muitas pautas que são, vamos dizer, mais específicas, mais ligadas às questões, a questões muito particulares, de uma certa forma, tá? Como, por exemplo, dá um exemplo, Numa, para a gente ter ideia. Bom, sei lá, sobre. Agora é difícil, tá meio tarde. Mas.
Questões, por exemplo, privilegiar questões, vamos dizer, externas, por exemplo, sei lá, questão, por exemplo, do conflito entre, eh, eh, como se chama? Entre palestinos e israelenses, tá? Bom, Sim. você tem assim, você tem isso, uma questão que obviamente tem um peso grande, né, na sociedade francesa, mas também não é a preocupação principal da maioria da população, tá? Então, inclusive, bom, mesmo depois de muitas hesitações, até o próprio Macron finalmente reconheceu, enfim, a França reconheceu através do Macron, o Estado da Palestina, tá? Então a gente vê que alguma melhoria tem, mas não pode ser uma pauta exclusiva, tá? Você não pode. O problema, assim, mais é que o EDFI olha muito para pautas que não são necessariamente, não juntam necessariamente Não agregam. todo mundo à esquerda, né? Problema de É. agregar, né? De juntar. Não agregam isso, não agregam Esse é um problema tanto. hoje complicado na Por esquerda, né? exemplo, a esquerda na França tem uma tradição que é relativamente, que não é sistemática, mas tem uma tradição relativamente laica, tá? E ele tem apoiado, por exemplo, certos tipos de manifestações religiosas que entram um pouco em contradição com essa tradição laica, tá? Esse é um É. outro exemplo, né? Então, enfim, são questões e tem uma forma de fazer política que é diferente. Na verdade, o LFI se coloca mesmo se o Mélenchon tem pretensão de ser de chegar o Poder, né? sonho dele era ser presidente, mas não se coloca tanto na perspectiva de um partido governo. Ou seja, não tem jeito. Ele, enfim, não tem mais de 20%. Então tem que fazer, se quiser chegar ao poder, e se quiser que a esquerda chegue ao poder, tem que se aliar com os outros. Tá? E para se aliar com os outros, tem que fazer, obviamente, tem que ser Concessões. capaz de Algumas negociar concessões, claro. A as questão sempre concessões, das tá? concessões, E novas não, concessões. não tem acontecido. Então, isso dificulta as coisas. Não, não, Então, esse certo. racha da esquerda, acho que é difícil ele ser resolvido, pelo menos no estágio atual, né? É o que dificulta, né? O que Hum, dificulta. O que, na verdade, se você pensar bem, quer dizer, essa direita tradicional que vai se esfarelando, que vai se enfraquecendo, né? E depois uma centro-esquerda que também se enfraquece, e uma, bota aí, uma extrema esquerda ou mais à esquerda que não consegue ser uma alternativa, é que você vai pavimentando concretamente o caminho da extrema-direita, né? E a partir do momento que você vai inviabilizando as alternativas, né? Então, chega uhum. num determinado momento, sobra quem, né? Aí de tantas eleições, tanto segundo turno, vai chegar uma hora que a extrema-direita vai levar, né? Ela, no mínimo, ela é competitiva hoje, ou Numa? A extrema-direita francesa, ela é competitiva eleitoralmente? É muito É. incompetente. Essa é uma vantagem geral da extrema esquerda, que Estou sei falando Da lá, extrema-direita. da extrema-direita, se da ela é extrema, competitiva. da extrema direita, né? Extrema direita é que nem personagens dos irmãos Coen, né? E são muito Hum. malvados, mas são muito burros. Então, a vantagem é que Mas isso tem sido, não é só privilégio da França, isso tem nos Não, livrado de mas eu muito gostei do problema no personagem Brasil dos irmãos também, né? Coen. É, bem irmãos Coen. Eles são muito não, violentos, mas são muito bons. a vantagem é que, por exemplo, na última eleição para deputado, eles demonstraram essa incompetência. Tipo, tinha candidatos que tinha um monte de candidatos os quais encontraram fotos onde estavam vestidos de nazistas, sabe? Umas coisas meio assim. Porque eles tentam oferecer uma imagem de respeitabilidade, um problema que não tem muito, Você tá? não viu numa a reportagem no Político sobre a base de apoio lá do Trump
as coisas completamente esdrúxulas que É, apareceram, saiu na imprensa agora. não, o Isso é uma risco. Não, característica da extrema-direita, não apenas na França. No Brasil, na França, nos Estados Unidos, né? Tudo isso é uma coisa horrorosa. Pois é, fora a brincadeira, o É, risco é de acontecer algo como aconteceu na Itália, porque na Itália, lembramos, a extrema-direita, por um tempo, foi dominada pela Lega Nord, aí tinha o Salvini, que é um pouco essa coisa meio histriônica, muito, meu Deus, sem quadros, tá? Problema é que aí já o Fratelli d'Italia da Isso. Meloni já foi mais Meloni, né? esperto, porque foi incorporando gente da direita, entre aspas, tradicional, tá? Eu fazer isso, bom, eles acabaram integrando já pessoas um pouquinho menos incompetentes, tá? E quando estava à porta do poder, aí que o Claro. Força Itália, o ex-Força Itália, ou seja, a direita clássica, aí fechou mesmo com eles. E aí tem quadros. Você pode não gostar, mas tem gente que sabe de Estado, não são incompetentes, sabe, que não sabem gerenciar. O Raça Nacional em si é um bando de incompetentes. Seria incapaz de gerenciar qualquer coisa, tá? A gente Mas, vê, inclusive, com mas as a Melo, prefeituras, eles têm problemas em nível local. O problema é que tem uma parte da direita tradicional, uma parte crescente, que, mano, já Entendi. está pensando em alianças, tá? E aí, a se de Meloni está se fato, mostrando bem pragmática, né? Mais pragmática que a gente imaginava, né? Não, isso é e aí outro programa, se, Prado. Como se diria o o Não, Marcelo. Não, pera aí. mas é só Nacional um Isso aí é for, outro comentário. programa, portanto, pô. só concluindo, se ele for É. integrando mais gente da Hum, direita tradicional, mais, vai se qualificando. aí é o risco, tá? Entendi. Esse é o problema. Entendi. Então é o problema de Entendi. sempre, né? Tipo, aí você tem. Porque, por exemplo, se a gente olhar na Holanda, por exemplo, nos Países Baixos, o governo atual é uma coalizão com a extrema-direita, mas a direita tradicional, que está acostumada a governar, que ocupa os cargos chaves, os cargos mais técnicos. Aí botam uns mais exaltados, para, sei lá, Ministério da Cultura, para umas coisas mais onde não tem tanto peso, a questão do conhecimento, vamos dizer, e da Administrativo, competência né, etc, administrativa, etc. E a exatamente. questão ali é mais o Então, enfrentamento cultural, que para eles é e esse é o relevante, risco. etc, O etc. risco é de virar uma coisa que nem a Itália, entendeu? Porque a Itália a gente está vendo isso. Tudo bem, como eu já falei, caía o salário real, tudo, mas na parte financeira, aí vai, faz uma coisa mais de rigor orçamentário, aí isso agrada o mercado, aí como por acaso a imprensa só fala bem, entendeu? Isso. Então, a gente conhece, Vai o problema. normalizando, né? Vai Isso. normalizando. Bom, Sim. mesmo no caso de, vamos dizer, uma personagem, já falou recentemente sobre a Argentina, mesmo no caso de um personagem tão Isso, bizarro. problemático, controverso, bizarro como o Milei, mesmo assim eles conseguem elogiar. Bom, lá, mais recentemente as coisas tiveram que mudar um pouco, mas a gente tinha conversado sobre isso. Tinha essa ideia que, É, nossa, é, o Milei tinha controlado a inflação, etc. Bom, a gente viu que era tudo, como tinha já falado na época, era tudo pó no. Enfim. Não, mas eu acho que, para terminar, eu me lembro muito de uma discussão aqui mesmo entre a gente, com o Eduardo Costa Pinto aqui, que era essa questão de que a extrema-direita ela não tinha uma teoria de Estado, né? Ela não tinha uma teoria de Estado, ela não tinha quadros, ela não tinha um projeto para o Estado. E é evidente, eu concordo contigo, a partir do momento que a direita, o que também não tem nenhuma originalidade, né, que geralmente é a direita que abre as portas para a extrema-direita, né, historicamente, quer dizer, isso não tem nenhum tipo de novidade. Acontece que na medida que a extrema-direita abre essa porta do poder e a extrema-direita chega ao poder, ela vai construindo ao longo do tempo a sua teoria de Estado, ela vai construindo os seus quadros, ela vai construindo, enfim, ela vai construindo o seu projeto, né, que também é um projeto em construção. Então é uma coisa que começa com os quadros dos outros, né? E depois, cara, não, pode deixar que eu comando a bodega aqui, porque eu aprendi a governar, eu aprendi a ocupar esse espaço, É. etc, etc, etc. E sem São, dúvida, a fragilidade da esquerda, o que a gente, na verdade, é essa a discussão, né? E acho só para fechar, quer dizer, eu concordo contigo, é um quadro de instabilidade política, de uma instabilidade política que é fruto de um esfacelamento institucional.
e de um esfacelamento, digamos assim, do sistema político tradicional francês, né, que vai se desmanchando esse sistema, e a partir daí você passa a viver nessa instabilidade. E é nessa instabilidade que a extrema-direita ela vai caminhando, né? Ela caminha nessa instabilidade. E é engraçado é que a esquerda ela não caminha nessa instabilidade, né? Ou porque historicamente ela foi se institucionalizando, institucionalizando e institucionalizando, e ela, digamos assim, ela se sente mais à vontade, né, na estabilidade do que na instabilidade. E você cria um quadro que no final aponta sempre para um fortalecimento de uma maneira ou de outra da extrema-direita. E uma extrema-direita, digamos assim, ciceroneada, né, pela direita, né, que tem como um cicerone, Porque, que tem como, digamos assim, um facilitador, né, Baixo? O cara que abre as portas. Não, deixa que isso aqui. Ah lá, sabe o que, o Baixo? O Macri com o Milei, né? A questão do porque Macri a com o Milei. extrema-direita é que consegue voto de trabalhador, É, de movendo pela natureza da sua política. Só para chamar a atenção, embora eu concorde com essa junção da direita tradicional com a esquerda que é absolutamente histórica, mas a extrema-direita tem uma coisa no passado, na década de 30, como agora, que é permanente, que é o discurso de ódio, é um inimigo em torno do qual você se une, todos os nossos problemas se consolidam na figura de alguém, um grupo, pode ser imigrante, pode ser algum grupo externo, os comunistas, não importa quem, que se nós acabarmos com eles, nossos problemas são resolvidos. Então você movimenta a sociedade em torno de um discurso de ódio. deixa eu colocar aqui. E a esquerda do passado também tinha um discurso que mobilizava, tinha uma parte de sonho, de utopia, de mobilização da juventude. Quando eu fiz esse comentário, isso é que eu acho que ela se perdeu em parte, num país que isso sempre foi muito importante, que é a França, me parece que também se perdeu muito. Então, você não vê mais grande elan, grandes paixões mobilizando vários setores da sociedade do discurso da esquerda. Sem isso, nós continuamos na instabilidade. E a estabilidade é onde a extrema-direita se sente mais à vontade, se mobiliza melhor. É Isso, isso, eu acho. senhores. Eu acho que, olha, já estamos com 1 hora e meia de programa, acho que já cumprimos aqui a nossa pauta. Alguém quer dar mais um pitaco, colocar alguma coisa? Fechou? Posso fechar o Fechou, botequim? senão a gente sai falando. No outro Posso programa fechar? nos falaram que nós terminamos rapidamente, né? É, Sem fazer esse abruptamente. fechamento. Agora acabou, né? Abruptamente. Agora não tem mais Não, abruptamente. agora tem o abruptamente. Então, bom, é Não, isso. agora Bom, fomos praticamente inimigos do fim, né? é. Bom, é isso aí, senhores. Muito obrigado. Obrigado ao Prado, obrigado ao Bastian, ao Numa, é, participando aqui com a gente nessa conversa. E gostaria, claro, como sempre, de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanham a gente nessa discussão, nessa conversa, que deixam lá os seus comentários, né, que são sempre bem-vindos, etc. E a gente se encontra aqui no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um grande abraço em todas e em todas. Vida que segue e vamos em frente.